Pingo de leite, hoje eu vou te ensinar como fazer um olho preto bem fácil e com poucos produtos. Vou começar preparando a minha pálpebra com esse corretivo da Dalla. Ele acho que é uns 2 tons mais claro que a minha pele, assim. E eu gosto bastante dele porque ele tem uma cobertura alta. Vou aplicando ali na minha pálpebra, esfumo com a minha esponjinha. Você pode usar qual corretivo você preferir, tá bom? Pode ver que eu não tô usando um corretivo muito claro hoje, porque a gente vai fazer um olho escuro, né? Então não tem muita necessidade. É só pra preparar a pálpebra mesmo e me ajudar a fixar a sombra. E aí eu já venho com o meu delineador em gel para fazer esse preto, para reforçar o meu preto no olho. Sempre uso uma base cremosa para você fazer antes de usar a sombra preta, tá? Então eu gosto de usar o delineador em gel porque eu acho que ele potencializa a sombra. Você pode usar o delineador em gel, uma sombra líquida preta. Pode usar também um lápis de olho preto, que dá certo, tá? E eu gosto de ir aplicando o delineador em gel com esse pincelzinho língua de gato, porque ele me ajuda a depositar já num formatinho mais arredondadinho do meu olho mesmo, né? Então eu vou aplicando esse delineador em gel por toda a minha pálpebra móvel. Deixo bem pigmentado e aí eu pego um pincelzinho de esfumar menor mesmo e eu vou esfumando só a bordinha desse delineador em gel, tá vendo? Só a bordinha mesmo pra me ajudar já a fazer o esfumado depois, pra não ficar bem marcado. Eu não esfumo o meio, tá? Porque eu quero que o meio da pálpebra fique um preto bem intenso, né? A nossa intenção, por isso que a gente tá usando o delineador em gel. Então aí eu vou esfumando as bordinhas desse preto com bastante calma. Vou varrendo esse preto de fora pra dentro, vou esfumando ele como se fosse uma vassourinha, varrendo de fora pra dentro pra eu não sair espalhando, sabe? Se você sair esfumando, fazendo bolinhas ou fazendo movimentos de vai e volta, você pode espalhar muito essa sombra e acabar virando um panda. Então a dica que eu dou pra você esfumar esse olho preto a todo momento nesse esfumado curto de fora pra dentro. Tá vendo que eu tô pegando da bordinha do meu preto e esfumando pra dentro dele, nunca mais pra fora? Porque senão ele acaba se perdendo ou ele acaba ficando acinzentado, ou ele vai subindo demais esse preto e vai parar lá em cima da sobrancelha. Então, essa que é a dica que eu dou, tá? Também pego um papelzinho ou um tecido, um pedaço de tecido mesmo, e eu vou limpando o excesso de produto que fica nesse meu pincel pra não espalhar, justamente pra não espalhar, tá? Ainda mais que a gente tá usando um produto cremoso, principalmente se você for usar sombra cremosa, que é mais líquida, né? Uma sombra líquida preta. Vai tirando o excesso no papelzinho ou no tecido, que isso vai te ajudar bastante, tá bom? E aí, o segundo passo é a gente pegar uma sombra preta. Pega uma que você sabe que é pigmentada, que ela é boa. E aí, você vem só depositando em cima dessa marcação inicial que a gente fez, dessa base líquida que a gente criou com o preto. Vai depositando bastante sombra, selando bem, principalmente na raiz dos cílios, na parte de cima ali da pálpebra. Sela bem porque é importante selar, porque a gente vai usar essa maquiagem, né? Seja à noite, seja durante o dia, enfim, qual ocasião você escolher. E a gente vai piscando, né? Se não tiver bem selado, essa sombra acaba marcando em cima, esse cremoso, essa base cremosa pode ir carimbando em cima e fica feio, ou pode ir abrindo e aí fica feio. Por isso que é importante selar bem, tá? Aí eu volto com o mesmo pincelzinho de esfumar que eu usei inicialmente. E eu pego um pouquinho só de sombra preta e eu começo a trabalhar ali, ó, na bordinha dele pra fazer esse esfumado. Eu começo a trabalhar no esfumado ali da bordinha, tá bom? Faço da mesma forma, com movimentos curtos, tá bom? E aí agora eu vou pegar esse marronzinho, esse pó compacto marronzinho, pra fazer a transição do meu preto, tá? Porque geralmente preto não esfuma preto, tá? Então, se você estiver trabalhando com sombra preta e você tá vendo que tá marcando, e você tá vendo que tá esfumando e não tá saindo do lugar, usa uma sombra próxima. Então, pode ser um marrom escuro, ou um marronzinho, qual mais próximo, assim, você tiver mesmo do preto, pra criar ali uma transição, porque senão você não consegue. Geralmente, preto com preto não esfuma, tá? Então, pega um marronzinho. Eu peguei um pó compacto porque eu queria que essa transição ficasse bem suave, não ficasse destacando muito. Mas você pode usar a cor que você quiser aí. Se você quiser também usar um colorido também vai dar certo, tá bom? Você pode usar sombra verde, azul, fica lindíssimo, também dá certo. Só não dá certo o preto com o próprio preto, tá bom? Geralmente não dá.
Mas dá pra fazer esse smoke, assim, colorido também, que fica bem bonito, tá, gente? São várias ideias, assim, você pode fazer da forma que você preferir. Então, aí eu pego esse marronzinho, vou esfumando ali a bordinha do que a gente já tinha trabalhado anteriormente, do preto que a gente já tinha trabalhado. Com movimentos curtos também, vou subindo esse marronzinho mais pra cima do meu côncavo, vou selando o corretivo que tá ali também nessa pálpebra, porque eu tinha passado corretivo, né? E aí eu vou fazendo assim, gente. E o nosso olho tá praticamente pronto, tá? Não precisa ter medo, tá, gente? É só você ir treinando, treina. Se você for usar essa maquiagem pra uma festa, algum evento, treina, faz algumas vezes antes pra ver se dá tudo certo, se você pegou o jeitinho, tá? Não é difícil, não precisa ter muitos produtos, que nem eu falei pra vocês. Com o que você tiver dá pra fazer, são poucos pincéis também. Esses pincéis de rabinho de cavalo assim, ó, esses menorzinhos, são maravilhosos pra esse tipo de esfumado e são bem coringas, tá? E são bem baratinhos, esse pincel é tipo R$10, então vale a pena. E aí a nossa parte de cima do olho tá prontíssima, vamos fazer a parte de baixo, que é exatamente igual a parte de cima. Eu vou passar o mesmo delineador em gel que eu usei no olho em cima, eu vou passar na linha d'água e borrar nos cílios inferior. Aí eu borro também esse delineador em gel abaixo da minha linha d'água, pego bem rente aos cílios ali, deixo bem marcadinho mesmo, tá? E aí eu vou pegar agora um pincel mais preciso, ele tem uma ponta fininha assim, de agulhinha, ponta de agulha. Isso é maravilhoso, porque vai encaixar só aonde eu quero esfumar, vai esfumar só no ponto que eu quiser. E veja que eu tô esfumando só a bordinha desse preto, tá? Eu não tô espalhando no meio dele ou esfumando rente aos cílios, eu tô esfumando só na bordinha da onde eu depositei ele e finalizou. Pra ficar intenso, porque a gente quer esse olho bem dramático e bem intenso, né? Então, por isso, aí eu venho esfumando só as bordinhas, ó, com movimentos de vai e vem mesmo, sem segredo aí, tá bom? O segredo mesmo aí é ter um pincel mais preciso, que isso vai te ajudar bastante, tá? Esse pincel é da Freyara, não sei se ele vende unitário, mas é incrível, eu acho que tem de outras marcas nesse formato. Ele é maravilhoso pra fazer a parte de baixo do olho. E aí, depois de esfumar, dar uma leve esfumada nesse preto, eu venho selando com a mesma sombra preta que eu usei na parte de cima do olho. E eu vou, como eu tô selando, então eu vou depositar a sombra. Perceba que eu tô colocando com batidinhas. Então, eu tô colocando a sombra em cima desse delineador em gel pra selar ele. E aí, eu finalizo esfumando com o pó compacto marrom, o mesmo que eu usei na parte de cima também. E aí, só na bordinha da sombra preta, eu venho esfumando ele, depositando, na verdade, só esfumando mesmo, né? Venho esfumando ele de leve, com pouca força na mão, só pra ficar bonito mesmo, criar uma transição ali, dar um acabamento. E aí, também eu vou juntando com o esfumado da parte de cima, tá? Porque como é um esfumado mais arredondado, né? Nesse formato arredondado do olho, então aí eu junto pra ficar bem bonito, ficar com o acabamento bem bonito, bem próprio, que é a intenção, né, gente? Então, essa é a nossa intenção. E tá pronto o nosso esfumado, agora é só dar os acabamentos. Aplico bastante máscara de cílios na parte de cima, na parte de baixo. Principalmente eu que tenho um cílio bem xoxinho, então essa máscara de cílios é maravilhosa. Com esse formato, assim, de canoinha, entrega muito produto, sabe? Pra mim é maravilhoso. E eu gosto de smoke eye bem dramático, então eu gosto de deixar principalmente os cílios inferior bem grandão, assim, com bastante máscara, bem carregado, porque aí na parte de cima eu colo os cílios e aí tá tudo certo, tudo resolvido, né? Gente, eu sempre colo os cílios, sempre, porque meu cílio é muito xoxinho e se eu deixar sem, a maquiagem fica muito sem graça. Já acostumei assim, e aí agora pronto, né? Já deu. E aí agora eu venho com a minha colinha de sempre, vou passando ali nos meus cílios. Esse cílio é daquele cartelão de cílios que eu sempre mostro pra vocês. Ele é bem cheinho assim, em formato arredondadinho. Vai super combinar com a proposta da make, né? Que ela não é alongada. Se fosse uma maquiagem alongada, eu usaria um cílios que é mais alongado, né? Como é mais redondinha, então eu peguei num formato redondinho mesmo, daqueles que começam curto e terminam curto na ponta, né? Aí vou colando, como eu já ensinei pra vocês, colo o meio, depois vou juntando o meu cílio ali com a pinça. Eu uso a pinça pra fazer isso, pra ficar bem coladinho, pra não aparecer nada, principalmente que esse olho é preto. Qualquer detalhe claro ou branco vai ficar aparecendo muito, então aí eu vou juntando bem ali as pontinhas, ó, do meu com o postiço pra ficar bem bonito. Feito isso, aí na boca eu vou passar um gloss, assim, que ele na verdade é incolor.
Esse gloss eu tenho há muito tempo, ele é muito velhinho, gente. Ele tá com cor assim, porque foi misturando com outros batons e aí ele ficou numa cor meio marrom, que eu até gostei, que eu achei que combinou com a maquiagem. Mas é um gloss incolor com aquele efeito plump, sabe? Que dá uma ardência na boca pra aumentar os lábios. Esse gloss é maravilhoso, eu não sei porque eu tinha esquecido dele. Enfim, eu achei pra fazer a maquiagem e super combinou. E ficou assim, nosso olhão preto. Me fala o que você achou, me fala se você achou fácil, se você achou difícil. Me conta aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esquece, já deixa o seu joinha, se inscreve pra não perder os conteúdos e me segue nas minhas redes sociais, que por lá tem muitos outros vídeos e muito mais tutoriais, tá bom? Um beijo, até a próxima.